Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje venho fazer aqui mais um tutorial e análise de um jogo que andava aqui pendurado há algum tempo e estamos a falar do Terraforming Mars Ars Expedition. E vamos então ver como se joga e depois voltamos aqui para falar sobre o jogo. Vamos então começar aqui com uma breve introdução do tipo de cartas para ajudar. Depois fazemos também a própria configuração do tabuleiro. Então, nós temos aqui, por exemplo, as cartas vermelhas, que são as cartas de eventos, as cartas instantâneas. Portanto, vamos ver aqui só a anatomia da carta para facilitar. Nós temos aqui os custos. Portanto, para quem já jogou Terraforming Mars, a versão original, isto vai ser muito mais fácil. Portanto, temos aqui os custos da carta, o que custa para jogar a carta, e aqui os vários naipes, os tags, os símbolos que depois podem ser ativados ou combinam com outras cartas, e aqui em baixo o efeito que faz. Neste caso era uma carta que custava 7 e permitia ir buscar uma nova carta, sendo que usa-se na mesma aqui esta representação dos pontos de vitória, sendo como tem um planeta com 1 e esta carta no final vai dar 1 ponto de vitória. Vamos ver então aqui, por exemplo, uma carta verde. Então estas cartas já são chamadas as cartas de produção, são os Development Projects, os projetos de desenvolvimento, e normalmente são as cartas que vão dar produção. E nós temos depois aqui também em baixo, ou seja, é a mesma coisa, sendo que aqui a novidade que tem é o requisito. Trata-se aqui de um requisito para poder ser jogado, que consiste, por exemplo, ali com o nível de oxigênio, tentar ali no quadrante amarelo. É isso que representa. Por exemplo, e existem restrições outras. Tem também aqui os tais tags, os tais símbolos. Dá também aqui os pontos de vitória. Nem todas dão isto, mas por acaso estas dão. E depois aqui em baixo tem o que faz. Tem a parte de iconografia, que neste caso diz aqui que na fase de produção, daí estar a laranja com o número 4, depois vão perceber melhor isso, vai produzir 2 de plantas, dois recursos de plantas e 2 recursos de calor. E depois, caso tenhamos dúvidas, nós temos aqui escrito também o que faz a iconografia. Portanto, tem as duas representações. Depois temos também, vou só mostrar o tipo de cartas que existem. Temos depois também as cartas azuis, que são cartas de ações, que são cartas que estão a ver aqui, diz a fase 13 e a azul, são coisas que nós podemos ativar nas fases de ações. Basicamente, gastamos recursos para converter noutra coisa. E, no fundo, é isso que acaba por acontecer. E a mesma estrutura de carta. E no fundo são os 3 tipos de cartas que vamos tendo. Existem mesmo muitas, e elas até se distinguem pelas cores, e devemos fazer então aqui pilhas para ir buscando. Vou buscar mais. Portanto, o jogo vem com estas cartas todas, que vêm dar aqui muita variabilidade, porque dificilmente até saíram todas no jogo. Pode sair ou não, depende. E o jogo até no setup recomenda fazer 2 pilhas para estarem mais próximas dos jogadores. Então depois vamos lá configurar o resto do tabuleiro. Vamos então colocar os tiles de oceanos. Aqui nesta versão são assim. Vamos colocar aqui aleatoriamente nesta versão simplificada aqui do mapa de Marte. O sítio onde colocamos não importa, porque podemos escolher qualquer um deles. É só para gerar aqui um enquadramento na temática do jogo, embora isto pudesse ser de outra forma qualquer. Vamos colocar o nível de temperatura aqui nos menos 30 e o nível de oxigênio aqui em 0. Depois cada jogador vai colocar aqui no seu nível de registro do impacto que eles tiveram na Terra, transformação de Marte, e depois temos que ver os recursos iniciais. E isso é tal como no outro jogo, é com base em cartas de empresas. Vamos buscar então 2 cartas aleatórias e das 2 podemos escolher uma. Eu, por exemplo, ia escolher esta, por exemplo. E o que é que isto me fazia? Dava-me 51 de recursos. Tal como no outro jogo, estes amarelos valem 10. Portanto, 10, 20, 30. Ia buscar 2 de 5, 40. Mais um de 5, 45. E ia buscar então 6 para poder fazer os meus trocos, uma vez que estes, supostamente de cobre, valem apenas 1 unidade. Portanto, tinha os meus recursos iniciais. E depois tenho aqui o bónus de quando jogo um projeto então com a carta de planeta, com o tag, com o símbolo, tenho um desconto de 3. Portanto, isto fica aqui ao meu lado para me recordar disso. E então vou ajustar o meu nível de produção. Nada me mudou no nível de produção, portanto a maior parte das coisas vão estar a 0.
Portanto, o nível de produção de dinheiro fica a 0, o nível de produção de cartas também fica a 0, o nível de produção de calor está a 0, o nível de produção de plantas a 0, o meu nível de produção de minério, de aço, fica a 0 e de titânio também fica a 0. Depois vamos ver como é que isto se ajusta nesta nova versão. E basicamente os jogadores faziam todos isto e estávamos prontos para começar, sendo que precisamos das cartas de início de jogo. Vamos dar então 8 cartas a cada jogador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fazer de conta que não vimos isto. E então estas eram as nossas cartas de início e será muito semelhante àquilo que será feito então depois no Terraforming Mars normal. Podemos já ver aqui os custos, podemos organizar por tipos, cartas instantâneas, cartas de ações a azul e as nossas cartas de produção aqui a verde. Portanto, vamos guardar isto e agora vamos passar a explicar as fases do jogo. Para fazermos as ações, tem de ser através da ativação de cartas. Cada jogador vai receber um conjunto destas cartas, igual, vão ser todas exatamente iguais, muda apenas o verso da cor para sabermos que é a nossa, e são as 5 possíveis ações que podemos fazer em cada ronda. O que não quer dizer que em todas as rondas vão haver todas as 5 ações, pode não haver, até pode haver só uma num caso extremo. Vamos explicar então as várias ações que muitas estão associadas a cartas ou a sistemas de produção. Vamos ver, por exemplo, aqui a carta Development. Se esta ação estiver em jogo, quer dizer que se algum jogador tiver escolhido esta carta, na nossa ronda vai estar isto em jogo. Portanto, vamos fazer uma fase de Development. O que quer dizer que os jogadores, todos, vão poder jogar uma carta verde da mão, uma carta de produção. Mas o jogador que jogou esta carta vai poder pagar menos 3 de dinheiro para jogar essa carta. Depois, a fase 2 é semelhante, mas para as cartas azuis e vermelhas, que são os outros tipos de cartas, sendo que quem joga a carta pode jogar uma carta adicional. Já na fase 3 são a fase das ações, é quando podemos ativar as ações das nossas cartas, ou quem tiver jogado a carta pode ativar 2 vezes uma ação. Sendo que aqui entram também as ações base do jogo. Aqui podemos fazer, tal como no jogo original, gastar dinheiro para fazer qualquer uma destas ações. E podemos fazer quantas quisermos, porque estão limitadas pelo número de dinheiro. Podemos gastar 20 dinheiro para receber, então, um token de floresta que não fica representada no mapa, fica apenas para nós, vale um ponto de vitória no final, faz subir o nível de oxigênio e dá-nos, obviamente, um ponto de contributo para a Terra Transformação de Marte, que nos vai fazer depois aumentar também a fonte de rendimento. Podíamos pagar 14 de dinheiro também para fazer subir a temperatura diretamente, poderíamos gastar 8 plantas se tivéssemos para fazer mais uma floresta que nos fazia no final ganhar mais um ponto de vitória e subir mais um de Terra Transformação, tal como quando subimos o oxigênio também subiríamos, sempre que contribuímos para o fim do jogo, recebemos um ponto. E o fim do jogo acontece quando, à semelhança do outro jogo, quando o nível de temperatura chegar aqui aos 8 graus positivos, quando o nível de oxigênio chegar aos 14% e quando todos os oceanos estiverem revelados, porque a outra possibilidade também é revelar oceanos. Mas ainda antes disso podemos gastar 8 de energia também para subir a temperatura e ganhamos um ponto de Terra Transformação e por final podemos pagar 15 de dinheiro para escolher qualquer um dos tais peças de oceanos para revelar. Subimos um porque contribuímos para a Terra Transformação, mas recebemos também, aqui o bónus está em baixo, neste caso era ganhar mais uma carta e ganhar aqui uma plantinha, que seria uma ajuda para fazer depois esta ação. Portanto, quando tudo isto estiver revelado e quando estas barras de produção chegarem ao fim, o jogo acaba e os jogadores podem apenas realizar a ação que estão a fazer naquele momento, a fase, e o jogo acaba. Portanto, deu para explicar já muito do jogo. Mas vamos continuar aqui com as ações. Portanto, tínhamos falado das ações e, por final, são estas duas cartas que permitem alimentar o nosso motor de produção. Portanto, é esta carta de produção que permite produzirmos coisas. E aqui, todos os jogadores produzem, sendo que o jogador que jogou a carta ganha 4 de dinheiro adicionais. E aqui vamos ver exemplos. Vamos imaginar que eu tinha andado a jogar cartas, eu vou pôr aqui algumas em jogo, vamos imaginando que tínhamos feito ações azuis e verdes, etc. E, por exemplo, eu tinha jogado aqui isto, que me ia fazer aumentar uma de produção de compra de cartas, é o símbolo que está ali, que eu tinha jogado, por exemplo, também esta, e depois nós podemos colocá-las lado a lado
para pouparmos espaço e vermos o tipo de produção. Esta permitia-me produzir um de plantas e, por exemplo, tinha também esta, jogada eventualmente, que me dá mais 2 de plantas. Qualquer coisa deste tipo. E vamos só mostrar aqui outras adicionais para explicar outra coisa, que são estas cartas. Vamos ver também o exemplo destas cartas, que mudam aqui o sistema de produção de aço e de titânio. Por exemplo, estas podemos colocar aqui de lado, porque são um tipo de ação passiva. Imaginemos que tínhamos jogado isto. E vamos ajustar. Então temos aqui 3 de produção de titânio e 2 de aço. Se jogássemos então a carta de produção, tal como o estado em que temos o jogo neste momento, então iremos produzir, primeiro, e podemos fazer por ordem para ser mais fácil, dinheiro, que é o nível de terra de transformação em que estamos aqui em 10, portanto íamos ganhar 10. Cartas, temos nível 1, íamos ganhar uma carta para a nossa mão. Aqui íamos ter 3 de produção de plantas. E aqui em baixo, isto não produz diretamente. Estão a ver ali em baixo, por isso é que está cinzento. O que isto faz é, quando formos jogar uma carta que tenha, então, os tags castanhos ou pretos, quer seja de aço ou de titânio, isto vai descontar, isto nunca se gasta. É o nosso nível de produção, quer dizer que eu estou no nível de produção de 2 de aço, vou ter sempre um desconto de 2, ou seja, neste caso de 4, porque são 2 vezes o símbolo, 4 na construção de uma carta, e de titânio 3, por cada nível vou ter um desconto de 9 sempre que a carta tiver este símbolo. Portanto, é uma produção passiva. Pronto, mas a nossa produção ativa já foi. Se eu tivesse sido o jogador que tivesse jogado esta carta, obviamente tinha mais 4. E por fim, temos a última carta, que é a carta de Research, que permite que todos os jogadores vão buscar 2 cartas e que depois fiquem com uma das 2. Se o jogador tiver jogado isto como ação principal, ele tira 3 cartas e fica com 2. O que é isto do jogador ter jogado? Porquê é que isto acontece? Porque quando acontece uma ronda, nós temos que escolher que carta é que vamos jogar. E escolhemos todos ao mesmo tempo, por exemplo, e consoante, quando revelamos, vamos ver que cartas é que os jogadores jogaram. E mesmo que os jogadores tenham, imaginem que estávamos a jogar a 3 e todos tinham escolhido o Development. Só ia haver uma fase de Development, embora todos tivessem o bónus. Mas se cada um tivesse escolhido, por exemplo, sei lá, um Development, um Construction e um Production. Então íamos buscar aqui nestas coisas para saber o que é que íamos fazer. E teríamos então as 3 fases que íamos fazer. Cada jogador tinha o seu bónus específico, mas todos faziam as 3 ações e fazíamos por cadeia, tal como está ali. Primeiro o Development, jogar cartas verdes, depois o Construction, que é a construção, jogar cartas vermelhas ou azuis, ou seja, carta de ações ou cartas de instantâneas, e depois a produção daquilo que teríamos. Vamos só ver aqui o exemplo das cartas azuis. Por exemplo, esta carta. Se nós estivéssemos em jogo e se alguém tivesse jogado, por exemplo, a carta da ação, ela estaria aqui, podem haver 4, se estiverem a jogar, por exemplo, a 4. Se alguém tivesse jogado a carta da ação, ela ia resolver até primeiro que esta. Nesta fase nós poderíamos então fazer as tais ações ou fazer as nossas ativações. Neste caso eu poderia gastar 1 de dinheiro para adquirir 2 plantas e fazia isto apenas uma vez, a não ser que tivesse sido o jogador que tivesse jogado a carta, e então podia fazer 2 vezes. Sempre que escolhemos uma ação, mas sempre que escolhemos uma atividade para fazer, uma das etapas, por exemplo, se eu tivesse escolhido a ação, da próxima vez que eu for jogar, esta carta não vem para a minha mão. O que quer dizer que eu nunca posso repetir atividades, cartas. Portanto, da próxima vez eu teria que jogar uma coisa diferente da ação. Quando jogasse, ia jogar, colocava esta de lado, ia jogar por cima. O que quer dizer que da próxima vez que eu fosse jogar, a seguir, então esta já me voltava e não podia fazer o research. Portanto, passava a ter sempre 4 opções a partir da primeira jogada. Portanto, nunca podíamos repetir a jogada anterior. Isto é dar alguma informação também aos adversários, uma vez que os bónus, e se conseguimos perceber se os outros jogadores vão fazer ações que nós queremos, acabamos por ter bónus importantes. Portanto, o objetivo é fazer o máximo de ações possíveis. Se nós soubermos ler o adversário, podemos aproveitar aqui para fazer mais coisas e jogar com as ações deles. Porque no fundo as ações vão ser para todos os jogadores. No final do jogo, então vamos contar pontos de vitória, contamos o que tivemos subido aqui, contamos os pontos das florestas que tivermos e contamos basicamente os pontos que as cartas também dão. Porque há aqui cartas que dão pontos, por exemplo, estas com estes planetas. Vemos então quem tem mais pontos e quem tiver mais pontos ganha, sendo que o jogo acaba
quando os 3 requisitos forem atingidos, e se nós estivermos, por exemplo, numa destas fases, fazemos apenas a fase e já não passamos à seguinte. E então o jogo está terminado. De notar que há uma ação importante também, que é a qualquer momento podemos descartar uma carta da nossa mão para receber 3 de dinheiro, e podemos fazer isto a qualquer momento. É um modo de termos mais dinheiro, e sendo que temos que arranjar maneira do nosso motor de produção de ter compra de cartas para as cartas irem chegando, ou então jogar a carta do Research, porque aqui as cartas são um recurso muito importante do jogo, quer para serem jogadas, quer para serem descartadas por dinheiro. Então já ficámos mais ou menos com uma ideia de como se joga o jogo. Então vamos fazer aqui a típica análise que eu costumo fazer por vários tópicos para tentarmos enquadrar melhor aqui a minha opinião e para vocês verem se dentro das várias categorias concordam ou não com ela, ou se vos é útil. Então, a nível da montagem, o jogo monta-se muito fácil, muito simples, não tem nada de especial, como puderam ver. É fácil de montar, super eficiente, super prático, bastante adequado a um jogo deste tipo, que não pretende ser um jogo muito complexo, mas proporcionar boas experiências dentro de uma gama intermédia de complexidade. Nível dos componentes. Bem, mas que diferença monstruosa em relação ao primeiro Terraforming Mars. Estes componentes são de altíssima qualidade, está muito bem feito, se bem que eu também tenho uma cópia de Kickstarter. Portanto, eu não tenho a certeza absoluta se os componentes da versão normal serão assim tão bons. Mas os cubos são de muito melhor qualidade, a caixa está muito bem feita para a dimensão do jogo, está tudo aqui muito bem arrumado e ainda tem algum espaço para expansões, que obviamente devem sair. E depois, nesta minha versão também, tem também os tabuleiros com dupla camada, que dá esta profundidade para colocarmos as peças, que era um dos problemas do primeiro Terraforming Mars. E depois tem também umas caixinhas para os recursos, tal como vocês viram nos vídeos, e isto cabe tudo aqui para ser transportado. Portanto, os componentes estão mesmo muito bons nesta versão. Livro de regras, bem feito, bem construído, simples, porque o jogo também é simples, fácil de aprender, portanto, funciona, faz o que pretende, dá-nos primeiro uma introdução. Tal como fiz também no vídeo, eu segui bastante o livro de regras, a taxonomia, a organização das cartas, mais ou menos as ações, como é que elas funcionam, e depois as sequências de jogo com as várias etapas, portanto está muito bem feito. Design e arte gráficas, bem, melhoraram também muito, nota-se que é um produto já feito por criadores e uma editora que já tem experiência, portanto as ilustrações estão coerentes. Quando no outro jogo não estavam, nós víamos claramente os autores eram diferentes e a abordagem estética não era a mesma. Mesmo a nível de iconografia está bem explicado, está bem conseguido. Também o facto de ter sempre os textos a complementar a iconografia, o modo como as cartas estão construídas, penso que está tudo bem feito, o modo como elas se conjugam e encadeiam, está tudo muito mais bem cuidado e entra bem aqui depois na outra componente que é a temática e narrativa. Trata-se de um jogo também simples, mas as coisas fazem sentido. As cartas, os projetos que vamos fazer, encadeando-os uns com os outros, acabamos por conseguir ter uma experiência de terra-transformação muito mais simples, mais abstrata em alguns sítios, por exemplo, o caso dos oceanos foi simplificado, tudo isso não tem a presença no tabuleiro que o outro tem, mas dá na mesma uma experiência que estamos a contribuir para a transformação aqui de Marte, embora de um modo um pouco mais abstrato, portanto, perde um pouco na temática e narrativa, mas ganha na jogabilidade e na facilidade de entrar para o jogo. Quanto a mecanismos, os mecanismos são muito semelhantes àquilo que nós vemos, por exemplo, no Race for the Galaxy. Este exemplo de termos ações que podemos jogar e depois podemos esperar que os outros jogadores joguem aquelas que queremos para completar a nossa, porque nós só podemos escolher uma e quanto mais fizermos, melhor. Sendo que tem também os bónus e tem o facto das cartas não podemos repetir ações, também está interessante, e o facto de ter tornado abstrato o tabuleiro e os rankings e as barras de progressão, e também as cartas serem simplificadas e conseguimos ver o motor de construção através da sobreposição das cartas, que nos dá mais informação e facilidade de ver o que estamos a produzir, tanto também nos nossos tabuleiros individuais, em que estamos a fazer uma espécie de tableau building, mas o que no fundo estamos a fazer é conjugar várias barras de progressão para ter uma maior percepção do que estamos a produzir e as cadeias estarem relacionadas uma com a outra, quer as cartas, quer com o tabuleiro. Portanto, não muita inovação no ponto de vista dos mecanismos, mas bem conjugados para ter uma experiência com alguma profundidade, mas simplicidade ao mesmo tempo.
Quanto à duração, é um jogo relativamente rápido. Eu diria que conseguimos jogar isto relativamente bem quando os jogadores souberem as regras do jogo em cerca de 1 hora e pouco, ou até talvez menos do que isso, embora possa sofrer aqui do efeito de paralisia de análise se os jogadores quiserem considerar muitas opções, porque nós acabamos por poder usar as cartas quer para descartar para dar dinheiro, quer para fazer projetos, e depois eles todos combinam uns com os outros. A nível de contagem de jogadores, joga muito bem a solo, sozinho, porque não tem muitas interações. No entanto, eu diria que mais que 4 jogadores não vale a pena. Eu diria que até 3. Porquê? Porque depois temos, apesar de jogarmos ao mesmo tempo, têm ações simultâneas, temos sempre algum tempo de espera de alguns jogadores que demoram mais. E eu diria que também 4 jogadores vêm trazer muitas opções para o jogo, porque pode acontecer haver 4. E eu diria que é mais interessante quando há mais restrições no tipo de ações que podemos fazer, que estão associadas, obviamente, quando digo aqui ações, são as ações das cartas que jogamos das fases, ou seja, com menos jogadores há menos fases disponíveis, e isso até é muito interessante no jogo a solo, porque temos sempre aquela dúvida de qual é a fase que vai sair durante o jogo, e eu até no vídeo de explicações devo ter trocado muitas vezes ações com fases, porque lá está, estou habituado a outros jogos em que a carta que nós jogamos é a ação que se pode fazer, e aqui a ação é um tipo de fase, e daí as confusões com as próprias designações das coisas. Quanto a interações de jogadores, já adiantei um bocadinho, mas elas são poucas. Torna o jogo bastante solitário. Cada jogador está a fazer e a otimizar o seu motor de produção. Não tem muitos locais de disputa. No fundo, o que tem é subir nas barras e ter os oceanos, quanto muito. Cada um vai fazer o máximo de pontos de vitória. Onde tem é tentar perceber se os outros jogadores vão fazer certas fases, e aí também é mais fácil termos menos jogadores, porque podemos controlar mais facilmente o que os outros estão a fazer e perceber que tipo de fase é que eventualmente eles vão jogar, para nós então escolhermos a nossa em função disso também e daquilo que nós queremos, para maximizar as nossas possibilidades e os nossos recursos. Portanto, as interações não são muitas, é muito menos interativo que o original. Quanto à estratégia, aleatoriedade e tática, o jogo tem um pouco de tudo, porque nós podemos tentar montar um motor de produção com uma certa lógica para um certo tipo, pode ser muito variado ou pode ser muito especializado. No entanto, estamos sempre muito dependentes das cartas que vão surgindo, e como não há assim muitas interações com os outros jogadores, nós não somos muito prejudicados pelos outros, embora eles possam esgotar, por exemplo, o oxigênio ou a quantidade de peças do oceano ou até a temperatura, e quando se chega a um certo máximo de cada uma delas nós não podemos fazer mais. Quanto muito pode ter isso, se alguém se estiver a especializar sabe que provavelmente aquilo vai chegar a um ponto em que tem um limite. No entanto, nós temos que nos adaptar muito às cartas que nos vão seguindo. Embora nós consigamos reciclar cartas, podemos ser algo prejudicados por isso, embora eu não tenha notado tanto isso como no original. No entanto, temos que ter, obviamente, convém ter um plano global, mas temos que nos ir adaptando às cartas que vão surgindo, porque isso pode mudar as opções que temos num turno, e podemos ter que reformular para adaptar às oportunidades que nos vão surgindo. Quanto à complexidade, o jogo não é muito complexo, eu diria que é muito fácil. Para quem já jogou o outro, é super fácil entrar, especialmente se tiverem jogado também Race for the Galaxy ou, por exemplo, outros jogos em que tenham os mecanismos de seleção de ações como o Puerto Rico. São coisas parecidas, facilmente entramos. Portanto, eu diria que o nível de complexidade para o tipo de experiência, ou seja, para a profundidade das decisões que proporciona, eu diria que a complexidade é baixa, e que a curva de aprendizagem também é relativamente rápida, porque estamos a repetir rondas, e as rondas são mais ou menos iguais, e fazendo uma ronda, ficamos logo a perceber como é que temos que conjugar as coisas para fazer o melhor possível, e começamos a perceber também os motores de produção, que eu diria que são mais evidentes neste jogo. Falei também da questão da paralisia de análise. Apesar de ser um jogo jogado de forma simultânea, é também parte dos mecanismos, aliás, eu acho que não referi isso na parte dos mecanismos, mas um dos mecanismos importantes são as ações simultâneas, que contribuem muito para reduzir o tempo de jogo. No entanto, alguns jogadores podem demorar muito mais a pensar que os outros, e aqui é que nós vamos perceber mesmo o diferencial de tempo que pode haver na tomada de decisão, que por vezes, às vezes, dilui-se quando estamos a jogar por turnos. Aqui é mais evidente. Ou seja, apesar do jogo fazer esta tentativa de reduzir o tempo de jogo, a paralisia de análise pode acontecer, claro, por culpa dos jogadores, mas porque, de facto, podem ter muitas cartas e muitas opções e muitas combinações possíveis, e se eles quiserem analisar cada uma delas, cada um dos caminhos possíveis, vão realmente perder muito tempo. Quanto à rejogabilidade, eu acho que o jogo tem alta rejogabilidade, para já pela contagem de jogadores, podemos jogar
com muitos, sozinhos ou com mais jogadores, e as cartas são sempre diferentes e eu suspeito que vão haver expansões que vão aumentar ainda mais isto, porque isto está mesmo a pedir. A própria caixa veio já preparada para isso, portanto deixa-nos preparados para isso, para termos mais expansões, e obviamente vamos querer, eu acho que vamos querer mais expansões para isto. E do ponto de vista da arco narrativo e progressão no jogo, eu diria que o jogo progride também bem. Vamos produzindo cada vez mais, dá-nos essa sensação de prazer nessa construção, para quem tem especialmente esse perfil, mas como a carta de produção só sai de vez em quando e é controlada pelos jogadores, isto também não é assim, não existem assim tantos recursos quanto isso. Isso acho que está bem feito do ponto de vista dos mecanismos de controle então da progressão do jogo, uma vez que as produções podem não estar sempre a sair. Se todos os jogadores jogarem ao mesmo tempo, vai demorar tempo a isso voltar, e isso traz também algumas decisões interessantes para o jogo. Falo aqui da progressão pela produção, porque claramente é um jogo de produção de recursos, de motor de produção, e isso é o modo como os jogadores progridem no jogo, apesar de ter aquelas barras lá está, de progressão, que representam os níveis de oxigênio e afins, mas eu diria que a progressão se sente mais aqui na motor de produção dos recursos, e tem, tal como no outro, um sentimento de urgência no final, uma vez que nós começamos a crescer pouco nos indicadores que queremos atingir do oxigênio e da temperatura dos oceanos, e no final pode ser muito rápido, criando ali uma tensão adicional. Quanto a opções e caminhos para a vitória, temos vários, podemos especializar-nos ou tentar um pouco de tudo, mas acima de tudo temos de ter um bom motor de produção, e acho que isso é incontornável, não existem mais opções do que isso. Agora o que pode mudar é o modo como construímos esse motor de produção, e se construímos algumas cadeias, e aqui nós conseguimos construir sequências que eu acho que são muito interessantes e satisfatórias, e causam boas sensações nos jogadores quando conseguem montar ali sequências de várias cartas e produzir mais e ter descontos e poupanças e fazer várias coisas sem ser demasiado. Portanto, acho que isso está bastante bem feito. Do ponto de vista de inovação, eu diria que não tem mecanismos que sejam totalmente novos, mas estão bem conjugados para reduzir um jogo que é muito famoso, que é um jogo que agrada a muita gente, conseguindo reduzir a complexidade, mas mantendo o nível de profundidade, sendo que se perde nas interações, mas ganha-se no tempo de jogo. Portanto, acho que a principal inovação foi o modo como estes mecanismos foram conjugados para reduzir a complexidade de um jogo, mantendo o interesse do próprio jogo, num jogo que não era simples na sua versão base. Portanto, isso acho que é de bastante mérito. Quanto a preço, eu não tenho muito bem noção dos preços de mercado, porque acho que ele ainda não está assim muito disponível, ainda está muito a viver dos efeitos de Kickstarter, mas eu diria que pelo tipo de jogo, eu não sei, talvez uns 40 euros, se consiga comprar, até menos, até 30 e tal, eu acho que é um preço adequado para o tipo de jogo e para o tipo de experiências que proporciona. Então estas foram as minhas opiniões sobre o Terraforming Mars Ars Expedition. Fico também curioso para saber a vossa opinião. Eu gostei bastante de jogar este jogo. Gosto muito de jogar a solo também, acho que funciona muito bem, e até 3 jogadores. É um jogo que eu recomendo, para quem gosta de Terraforming Mars acho que vai gostar disto, mas para mim não substitui, são duas experiências diferentes, e eu vou fazer depois também um vídeo de comparação dos dois, porque acho que se justifica, e acho que é uma dúvida que paira no ar, se vale a pena mantermos os dois ou não. Eu diria que depende, mas para mim sim. Pronto, foi esta a minha opinião. Fico aqui também curioso para saber a vossa. Partilhem, por favor, para gerarmos aqui algum debate e provavelmente até para corrigir algumas das análises que eu fiz que podem estar menos corretas. Então vá, obrigado e adeus!